Nós estamos numa conferência falando sobre para que o fogo venha. Pode projetar para mim a apresentação. Você vai acompanhando comigo aí pela tela também, né? Tem um pastor aqui que gosta muito de falar, olha para mim, né? E hoje ele vai falar assim também, olha para a tela, não é? Mas daqui a pouco. Você encontrou 1 Reis 19? Encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, 19. Preciso que você acompanhe comigo a leitura, não é? Quero falar nessa noite para você da experiência do profeta Eliseu. Não é? Vou contar um pouco da história dele para você. Abra o seu coração, porque Deus está trazendo palavra de profecia para nós, amém? 1 Reis 19, 19 diz assim, partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª, a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou esses bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Diga assim, já sabes o que fiz contigo. Eu sei que você não gosta, mas o pastor vai pedir, fala com a pessoa que está do seu lado. Você já sabe o que Deus fez com você? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Diga assim, Eliseu. Seguiu a Elias. Agora vá para 2 Reis, capítulo 2. Um pouquinho aí na frente. 2º livro dos Reis. Vem depois do primeiro, né? Viu que revelação? 2º livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do 1º versículo. Vou ler com você 15 versículos, preciso da sua atenção. Diz assim, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre tua cabeça? Respondeu ele também, eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados,
e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, eis, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias, ou o espírito que estava sobre Elias, repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Pode fechar sua Bíblia. Quero ministrar um pouco para a sua vida sobre esse assunto, não é? Sobre essa experiência de Eliseu, o chamado de Eliseu, não é? Guarda aí o seu coração. Deus quer muito falar conosco, não é? A respeito de coisas maravilhosas, de coisas que Ele tem para nós. Eu quero usar essa experiência de Elias para trazer algo para o seu coração nessa noite. Elias, você conhece bem a história, ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu e foi parar numa caverna. E ele ficou ali 40 dias fugindo, foi para uma caverna, estava com muito medo, e dentro daquela caverna Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, uma das coisas que Deus disse vai lá e chama Eliseu, não é? Unge a Eliseu, porque ele vai te substituir. Ele vai ser profeta em seu lugar. E ele, como um servo obediente, ele foi atrás de Eliseu. Eliseu estava ali arando o terreno, não é? Ele estava trabalhando ali na agricultura, e de repente, não é? Elias se aproxima dele, e faz algo que tem um significado espiritual muito importante, não é? Tem a ver com o chamado. Todo profeta naquela época, ele era conhecido do povo. Todo mundo sabia quando tinha um profeta, quando ele andava, por causa principalmente da sua vestimenta. Elias tinha um manto. Vocês estão vendo aqui o meu manto hoje? Todo mundo falou assim: nossa, está tão bonito, pastor, né? Aqui, ó, o manto. E Elias, então, tira o seu manto e coloca esse manto sobre Eliseu. É porque a gente não ensaiou, né? E colocou o manto sobre ele. E ele virou e falou uma coisa que é muito importante. Ele virou e falou assim: você sabe o que eu fiz contigo, não sabe? Eliseu, na mesma hora, largou tudo, foi lá, deu um beijinho no papai, deu um beijinho na mamãe e falou: estou indo. Você sabe o que Deus fez com você, filho? Você sabe? Você tem consciência disso? Você tem consciência que Jesus jogou um manto sobre você? Você tem consciência que Jesus não apenas te salvou, Ele salvou.
claro, não é? Derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, mas vai muito além disso. Você consegue perceber que o Senhor, além de te salvar, Ele te chamou? Você consegue perceber isso? Elias virou para Eliseu e falou assim: está agoniado, filho? O negócio só começou. Você dá licença aqui, né? Dá? Você ficou com medo de perder ele, não? O negócio aqui vai ferver hoje. Você sabe o que eu fiz contigo. Eliseu entendeu. Ele recebeu a capa de Elias. Havia sobre ele um chamado. Havia algo de Deus sobre ele. Você sabe o que eu fiz contigo. Então, eu estou indo. O que Eliseu fez? Diga assim: seguia. Fala assim: seguia. Então, Elias foi. Diga assim: Eliseu seguia. Diga: Eliseu seguia. A Bíblia só fala isso: seguia e o servia. E aí, num determinado momento, acabou o capítulo 19, não se fala mais o nome de Eliseu nem uma vez, até chegar em 2 Reis, capítulo 12. E ali fala uma coisa interessante, que Elias e Eliseu estavam juntos, num lugar chamado... Diga. Eu não sei se está dando aí para vocês verem, né? Mas aqui, ó, é um lugar chamado Gilgal. Gilgal. Estavam lá os dois. E aí tem um outro aspecto, né? Além do chamado, que você precisa entender, não é? O desejo. Elias vira para Eliseu e fala assim: ó, Eliseu, você fica aqui em Gilgal, que eu preciso ir até... Você leu aí, não leu? Betel. Fica aí. Fica aí. O que Eliseu fala? Está escrito lá na parede. Ele fala assim: de jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então os dois estavam aqui. Ele virou e falou assim: ó, fica aí, sabe? Eu preciso ir ali até aquele lugar. Fica aí, sabe? Eu vou sozinho. E ele vira e fala assim: tão certo como vive a tua alma, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Estou grudado em você, né? E foi juntinho lá, grudado. Gruda aqui, senhor. Vamos junto. Amanda, depois você dá umas aulas para ele lá, tá? Estamos juntos aqui, estou junto com você. E chegaram até Betel. Chegou em Betel, Elias vira para Eliseu e fala assim: ó, eu preciso dar um pulinho até, onde, gente? Jericó. Fica aqui, você está aqui, fica aqui, senhor. Fica aqui, que eu vou sozinho. E o que ele fala? Agora você já sabe, fala aí. Não. Fala aqui. Não. Lê lá. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não deixarei. Dá para melhorar, né? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei de jeito nenhum. E ele então gruda em Elias e os dois vão juntos para Jericó. Chega em Jericó, acontece de novo. Elias vira para Eliseu, todo bonitão assim, né?
Na verdade, ele ainda não estava. Nós estamos errando aqui um pouco, né? Mas o paletó tinha que estar comigo, né? Porque ele pega de volta, depois aqui fica, mas tudo bem. Ele vira aqui e fala assim, ó, fica aqui, porque eu preciso ir para aonde, gente? Diga assim, Jordão. Jordão. Eu preciso ir para o Jordão. Fica aqui, eu vou para lá sozinho. E aí Eliseu fala o quê? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. A mesma coisa. De jeito nenhum, vou com você. E aí, os dois aqui grudadinho, né? Grudadinho. Gruda, manda, deixa, não tem problema não. Grudadinho, eles chegam em Jordão. Vocês estão vendo aí, aqui, ó, Jordão. E quando eles chegam no Jordão, algo acontece. Algo tremendo acontece. Elias é arrebatado. E Eliseu recebe o poder de Deus. Então, voltando ali, ó, esse aqui, qual que foi aqui? Primeiro, ele foi chamado. Foi chamado. Recebeu o manto, Elias jogou o manto sobre ele. Você sabe o que eu te fiz? E aí, algum tempo depois, eles aparecem no lugar chamado Gilgal. Elias ficou insistindo com ele, falando, fica aí. E ele vem. Ele falou, não fico não. Fica aí que eu preciso ir ali. E ele não fica não, e ele vem. E ele fala, fica aí que eu preciso ir ali. E ele fala, de jeito nenhum. O que isso fala para nós? Fala do segundo ponto, que é o desejo. Vai embora não, André, fica aí. Fica aqui. Você vai me ajudar aqui hoje, hein? Você está entendendo que eu te fiz, filho? Tá? Glória a Deus, né? Aproveita aqui. Daqui uns dias você vai subir aqui para sem eu estar perto, aí você aproveita e ministra na vida do povo, né? O desejo, querido. Pergunta é, você deseja Deus? Você está disposto a passar por todo o processo de Deus, que Deus tem para a sua vida? Você quer andar atrás, buscando aquele que é o dono da bênção, aquele que tem algo para a sua vida? Eliseu foi perseverante. Ele acompanhou Elias em todos os lugares. Ele precisava fazer isso. Por quê? Porque ele precisava experimentar tudo que Deus tinha para ele. E a maioria de nós não quer isso. Quando Elias falava, fica aqui, que eu vou até ali, de jeito nenhum, tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. O que Elias estava fazendo com ele? Num certo sentido, Elias estava testando ele. Você quer mesmo servir a Deus? Você tem um chamado? Tem, mas quer, deseja. Muita gente sai da igreja e fala assim, nessa igreja aqui ninguém cuida de mim. Isso é uma das coisas espiritualmente mais infantis que existe. Você se sente como uma criancinha mimada e fala assim, ninguém cuida de mim. Olha, eu tenho mais de 30 anos que eu me converti, 32. Eu já rodei muito lugar. Eu já preguei fora desse país. Já preguei em Israel, já preguei nos Estados Unidos, já preguei na Argentina. Já preguei em grandes lugares, mas já preguei em favela também. Não estou falando isso para você achar que eu sou especial, não, mas é para te dizer o seguinte, eu conheço muitas igrejas. Não tem igreja que cuida igual a essa. Pode ter algumas, mas essa
é uma igreja que cuida das pessoas. Mas muitos não querem amadurecer, não querem passar pelo processo, desiste no meio do caminho. Qualquer coisinha, não quero mais, vou desistir, estou cansado. Tem pessoas que para liderar, não é? Liderar uma célula é um presente de Deus. Sabe por que Eliseu passou por tudo isso? Porque ele estava sendo privilegiado. Ele ia assumir um lugar de privilégio na nação de Israel. Por isso que ele queria. Por isso que ele estava disposto a passar por todo o processo de Deus. Filho, não desista da sua célula. Não desista da sua liderança. É algo precioso que Deus deu para você. Precioso. Agarra no seu líder. Agarra, onde você for, eu vou. Tem uma pessoa que hoje é pastor dessa igreja, que alguns anos atrás, ele era, eu acho que ele nem líder de célula não era. Ele virou um dia para mim e falou assim: pastor, quero andar com você. Falei, mas como assim? Ele falou, eu quero ir onde você vai, eu quero ir. Onde você for, eu quero ir. Falei, mas como assim? Eu trabalho na Vale, é tão difícil, né? Não, pastor, onde você for, você pode me chamar que eu vou. Falei, é mesmo? Aí eu recebi um convite para pregar no Rio de Janeiro. Aí eu falei, eu quero ver se esse cara quer mesmo. Aí falei com ele, estou indo lá para o Rio, você quer ir? Agora, pastor. Falei, mas eles vão pagar só a minha passagem. Não tem problema não, eu pago do meu bolso, eu vou. E ele foi. Aí depois eu recebi um convite para pregar em Fortaleza. Falei, agora eu quero ver se ele vai. Aí falei assim, recebi um convite para pregar em Fortaleza. Você vai querer ir? Vou, pastor. Mas eles vão pagar só a minha passagem. Não tem problema não. Eu pago do meu bolso. E ele pagou mesmo. Foi lá. Onde eu ia, ele ia atrás de mim. Toda vez que eu estava orando uma pessoa, ele estava orando junto comigo. Não é para você achar que eu sou melhor, não. Só para te dizer de uma pessoa que agiu como Eliseu agiu. Aí eu pensei assim, ele só quer ir a Rio, Fortaleza, né? Só lugar que tem praia, lugar bom. Vamos ver quando eu for pregar numa favela se ele vai comigo. Aí um dia fui convidado para pregar lá na periferia de Belo Horizonte, no meio de uma favela. Liguei para ele e falei, fui chamado assim, estou junto com você, pastor. Sabe o que ele é hoje? Pastor dessa igreja. Sabe por quê? Desejava. Queria. Desejava. Busca a Deus de todo o seu coração. Eu quero passar por todo o processo de Deus. Todo o processo que for necessário, eu quero. Eliseu não estava nem aí, ele falou, estou colado no você, onde você for, eu vou junto. Filho, gruda no seu líder de célula, gruda no seu supervisor, no seu pastor, gruda em alguém e fala, onde você for, eu quero. Quero aprender, quero buscar, quero ter de Deus. Busque, pague o preço, faça como Eliseu. Terceiro, já estou falando muito, processo. Tem um processo, tem um chamado, tem um desejo, tem um processo. Esse processo é o seguinte, vou falar aqui rapidinho. Começa em Gilgal, fica aqui, Adriano, em Gilgal. Aí você fala assim, pastor, nunca ouvi falar isso. Quem já ouviu falar de Gilgal aqui, levanta a mão, seja sincero. Levanta assim alto. Está vendo? Não dá 5% das pessoas que estão aqui, né? O que é Gilgal? Qual que é o significado espiritual isso? Por que ele teve que ir naquele lugar? Você acha que Elias foi nesses lugares à toa, porque ele precisava ir no shopping fazer uma compra, porque ele precisava de uma roupinha melhor, porque ele ia ser arrebatado? Não foi. Tem um significado espiritual, e eu vou passar rápido aqui para você entender e receber aí essa bênção. O texto de Josué 5 diz assim, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado.
Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, quando estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje, presta atenção nisso, removi de vós toda vergonha, toda humilhação do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O que aconteceu em Gilgal? Em Gilgal, Josué circuncidou todos aqueles da nação de Israel que não haviam sido circuncidados. Eu não vou falar de circuncisão aqui agora, mas era uma marca que o judeu precisava ter. E nós, não é? Hoje, o Israel de Deus, temos a circuncisão no coração. Temos uma marca de Jesus no nosso coração. E naquele tempo, né, no meio do deserto, eles foram circuncidados, sabe, usando o quê? Pedra. Gilgal significa rolar. Gilgal significa revolver. Ele está falando assim, vai chamar Gilgal porque eu removi, eu tirei toda a vergonha, todo o opróbrio do Egito. Isso fala para nós de uma coisa, separação. Eliseu precisava passar pelo processo de separação e entender que ele era separado por Deus. Queridos, o nosso pecado foi purificado, somos libertos do poder do pecado, andamos em santidade, somos um povo separado por Deus. Você entende isso? Cristo removeu a nossa vergonha, Cristo removeu a nossa humilhação. O seu corpo, o meu corpo, não é para ser usado como instrumento de iniquidade nem de pecado, mas o nosso corpo, todo o nosso ser, é para ser usado para glorificar a Deus, como diz Romanos 6. Aleluia, aleluia. Pecado é coisa séria. Lá em Gilgal as pessoas entendem que pecado é coisa séria, que nós não podemos brincar com pecado, que pecado não faz parte dos filhos de Deus. Ele precisava entender isso. Pedro falou, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabia que você é propriedade exclusiva de Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós devemos andar de uma maneira digna da vocação a que nós somos chamados, amém? Então, Eliseu precisou vir a esse lugar. Nós precisamos entender isso, que nós somos um povo separado, que você tem uma marca, que você é de Deus, que você não anda no pecado, que você não precisa andar em humilhação e vergonha, porque Deus tem uma nova vida para nós, amém? Aí daqui, ele vai para outro lugar, e esse lugar se chama Betel. E quando essa palavra aparece na Bíblia, a Bíblia diz assim, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, né, falei ali de Gilgal, agora eu vou falar de Betel. Betel significa casa de Deus. O texto bíblico diz assim, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Diga assim, Betel. Diga, casa de Deus. Está escrito lá, Betel significa casa de Deus, lugar de experiência com Deus. Queridos, quantas pessoas estão na igreja, mas não conhecem a Deus, não têm experiência com Deus. Está cheio de teólogo que nem sabe quem é Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Jacó teve uma experiência ali, quando esse nome apareceu, que mudou a vida dele completamente.
aquele homem que era enganador, que era embusteiro, que aplicava golpe, que sofria golpe, enganava e era enganável, ele teve a sua vida totalmente transformada, teve uma experiência em Betel. Betel é lugar de experiência com Deus, Betel é lugar de ser tocado por Deus. Crente que não tem experiência com Deus, ele morre. Em Betel, nós temos experiência com Deus, experimentamos a sua presença. Em Betel nós fazemos votos, em Betel nós temos comunhão com Deus, em Betel a gente ouve a voz de Deus, em Betel a gente conhece o Deus verdadeiro. Em Betel a gente pode falar como Moisés, né? Eu quero conhecer o seu nome. Quando eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Diga, eu sou, te enviou, aleluia. Em Betel a gente tem experiência com Deus. Em Betel a gente conhece o nome do Senhor, como Isaías, como Jó, como Paulo. Paulo falava assim, quando ele vai contar a sua experiência, ele fala, eu vi o Senhor. Isaías, quando vai contar a sua experiência, ele fala, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Jó fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você já viu o Senhor, já teve experiência com Ele? Filho? Ou você é como Jó, só conhece de ouvir falar? Betel, a gente tem experiência com Deus. A gente pode ser como Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. É o Deus santo que se manifesta. Eliseu precisava passar por esse lugar. Ele precisava saber quem era Deus. Ele precisava servir a Deus. Mas tinha mais, diga assim, tinha mais. Diga, tinha mais. Ele teve que ir para um lugar chamado também Jericó. Você já ouviu falar muito de Jericó. E lá está dizendo que Jericó significa, sabe o quê? Diga assim, fragrância. Diga, perfume. Jericó significa perfume, fragrância. E tem a ver com testemunho. Você sabia que Eliseu passava por um determinado lugar? Sempre a Bíblia fala, né? Numa cidade chamada Sunem. E um dia, a mulher que via Eliseu nunca tinha conversado com essa mulher. A mulher vira para o marido e fala assim, esse cara aí é um homem de Deus. Vou fazer um cômodozinho aqui para ele poder repousar. Eliseu nunca falou nada com ela. Mas ele tinha um testemunho. Não precisava falar. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você já se aproximou de alguém que está perfumado? Tem alguns que têm alergia, mas a maioria não tem. É gostoso, não é? Você está perto de uma pessoa que está bem perfumada. E perto daqueles assim que, como direi, Adriano? Como direi? Assim que não deu para passar um desodorante, esqueceu, entendeu? De passar um desodorante, né? Não sei se você já esteve perto de alguém assim, sabe? Naqueles dias bem calorento assim, o cara esqueceu de passar um desodorante, ou então esqueceu de escovar o dente pela manhã. Tão agradável, não é? A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam ser atraídas por esse perfume. É necessário falar e pregar. É verdade, a Bíblia manda a gente fazer isso. Mas também as pessoas precisam sentir o aroma de Cristo em nós. As pessoas precisam querer, eu quero que você tenha. E infelizmente essa é uma das fraquezas da igreja brasileira, né? O testemunho muitas vezes não é bom, não atrai. Agora, para o perfume poder exalar, muitas vezes precisa quebrar o vaso onde ele está. Pode quebrar, Jeová? Jeová quer quebrar. Pode quebrar? Quer ou não? Pode ou não pode? O perfume ele existe para produzir fome nas pessoas, mas muitas vezes o vaso que contém aquele perfume precisa ser quebrado. Pode quebrar? Olha o que você está falando, hein? Pode quebrar? Jesus quer nos limpar.
Jesus quer restaurar as nossas vidas. Jesus quer tirar a amargura, ressentimento, dor. Para quê? Para que a gente possa exalar o cheiro de Cristo. Tem tanto crente fedorento, misericórdia, né? Mas, né? Estamos aqui, testemunhando, exalando o perfume de Cristo. Está entendendo, filho? Amém? Para chegar no último, então, já estou quase terminando. Eliseu vira e fala assim, vamos ficar aqui, eu vou lá, você fica aí. Eu falo, eu vou aqui também. E aqui o negócio pega mais ainda. Porque a palavra Jordão, vou passar ali para você ver ela, tem a ver com obediência, porque Jordão significa aquele que desce. Diga assim, aquele que desce. Diga assim, Jordão significa aquele que desce. Eu não sei se você sabe, Jordão é um rio lá de Israel, né? Ele é o único rio do mundo que tem a maior parte do seu percurso abaixo do nível do mar. É o único no mundo. Não existe nada parecido. Todo rio deságua no mar. O Jordão está abaixo do nível do mar. Aquele que desce. Uma vez foram falar para João Batista, né, a respeito dos discípulos estarem largando ele, seguindo a Jesus e coisas assim. Ele falou várias coisas, dentre elas, que ele cresça e que eu diminua. Aquele que desce. No Jordão, fala de obediência. No Jordão, fala de quem anda de joelho. Andar de joelho, pastor, é viver de joelho. O Jordão fala de alguém que serve e obedece. Sabe como que os discípulos, os apóstolos se identificavam? Eles não ficavam dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou apóstolo. Pode pegar as cartas de Paulo. Ele se identificava assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. João fazia a mesma coisa, João, servo de Jesus Cristo. E Pedro dizia, Pedro, servo de Jesus Cristo. E Judas, não Judas Iscariotes, né? O Judas, irmão de Jesus, servo de Jesus Cristo. Tiago também dizia assim, servo de Jesus Cristo. Hoje é muito fácil falar servo de Jesus Cristo, mas se você for lá no original, essa palavra servo significa, sabe o quê? É isso mesmo que você falou, escravo. Gente que obedece. Gente que diz assim, que ele cresça, que eu diminua. Gente que fala assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Gente que fala assim, eu dependo é da graça de Deus. Mas tudo posso naquele que me fortalece. É gente que obedece a Deus. Por último, para a gente terminar, ele passou por tudo isso, né? Foi de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para Jordão. Você entendeu, filho, que tudo isso aqui tem um significado? Você entendeu, amém? Elias não passou aqui assim, vou dar uma voltinha antes de eu ser arrebatado. Foi de propósito. E sabe que Eliseu, vem cá Eliseu, vem de novo. Eu estou preocupado aqui se ele não vai querer ficar com o meu paletó depois. Que ele está gostando dele. Mas aqui, ó, ele começou aqui. Elias vira para ele e fala assim, ó, fica aqui que eu vou para lá. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Chega aqui, Elias desafia de novo, fica aí que eu vou ali. Fala, de jeito nenhum. Tão certo como vive a tua alma e vive o Senhor, eu não te deixarei. Fica aqui. Não, eu vou com você. Querido, passe pelo processo de Deus. Minha camisa são toda, me deixa. Passe pelo processo de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus tratar de você. E aí, para a gente terminar, não é? O último, e para a gente orar um pouco.
O último, a unção. Todo mundo quer a unção. Eliseu também queria, né? Elias vira para ele e fala assim: o que você quer antes de eu ir embora? Ele vira e fala assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias era um homem do fogo. Elias era um homem do poder. Elias era um homem que orava e descia fogo do céu. Eliseu falou assim: eu quero o dobro disso aí. Hein? Elias vira para ele e fala assim: ok, você me pediu uma dura coisa, mas se você me vir quando eu for tomado, vai acontecer. E ele viu. Vieram carruagens, cavalos de fogo. Elias foi arrebatado, né? É uma figura da igreja que vai ser arrebatada e foi levado aos céus, e Eliseu nunca mais o viu. Algo assim, só para a gente encerrar e começar a orar. Pode ficar aí, né? Pode vir, ou prepara aí que daqui a pouco vocês vêm. Olha aqui para mim, mas espera aí só um minutinho. Olha para mim, filho. Olha para mim. Olha para mim, por favor. O maior desejo de Deus é dar para você e para mim uma porção maior do seu espírito. Uma porção dobrada e triplicada. Agora, por que Eliseu pediu isso? Foi para ficar brincando? Foi para ficar falando eu sou poderoso? Sabe por que ele pediu isso? Eu entendo assim. É porque ele ia enfrentar uma situação muito mais difícil da que Elias havia enfrentado. E ele precisava do poder de Deus sobre a vida dele, da unção de Deus sobre a vida dele. Amém? E Deus quer dar. Deus quer derramar do fogo dele. Deus quer que o fogo venha. Mas para um propósito. Viu o que eu fiz com você? Viu? Sabe o que eu fiz com você? Sabe o que Deus fez com você? Você não apenas foi salvo para ficar frequentando um banco de uma igreja na quinta-feira. Deus te chamou. Você quer mesmo, está disposto a ser tratado por Deus? Diga sim, se você está mesmo, né? E aí Deus vai te dar, filho. Deus vai dar. E Deus te dá, é porque precisa. Não é para você ficar, sou poderoso, eu levanto a mão, cai raio do céu. Não é isso. É para que a glória dele se manifeste. É para que muitos sejam salvos. É porque a misericórdia de Deus seja manifestada. Amém? Se você estudar na Bíblia, você vai ver que Elias realizou 8 milagres. Sabe quantos milagres Eliseu realizou? Te dou uma chance. Quem vai arriscar? Muito bem, Marcelo. Foi você que falou, Marcelo? Presente para você. Fala alto. 16. Por que é 16? Porque ele pediu porção dobrada. Todos os milagres que Elias realizou, Eliseu também realizou. Eliseu jogou o manto dele, partiu a água. Elias depois Eliseu. Elias ressuscitou uma pessoa morta. Eliseu também. E assim vai. Elias 8, Eliseu 16. Fica de pé, filho. Fica à vontade, viu, Adriana, agora. Fica à vontade. Vou ficar aqui para sempre, assim, Não quis, né? Vai para lá.
Vamos aproveitar esse tempo que nós temos agora, filho. O que você identificou hoje aí que você precisa? Deus quer dar. Deus quer derramar. Deus não dá a unção dele só para a gente ficar, estou ungido. Não. É sempre com um propósito. Mas eu vejo assim, Deus querendo derramar tanta coisa aqui hoje. Fecha os seus olhos um minutinho. Fecha os seus olhos. O pessoal da intercessão pode cercar aí o salão. Começa a orar também. Começa a interceder por esse tempo que nós vamos ter aqui agora. Há uma graça de Deus derramada, cobrindo a gente aqui nesse lugar. Começa a falar com Deus. Por onde você precisa passar. Que ponto que você emperrou. Que você está agarrado. Talvez você já passou por isso, por esse processo todo, mas você está como um carro sem gasolina, parado. Deixa Deus trabalhar. Eliseu pediu, não tem vergonha nenhuma pedir, pelo contrário. Ele entendeu o chamado de Deus. Ele sabia que ele ia pegar uma situação muito difícil. E ele falou assim, eu preciso de porção dobrada. E ele recebeu porção dobrada. Ele recebeu. Ele recebeu.